Dessa vez nós vamos estudar um pouquinho mais de variáveis. Então as variáveis são lugares ou posições na memória principal que servem para armazenar nossos dados. As variáveis são acessadas através de um identificador único, ou seja, ele tem um ID lá nessa memória. O conteúdo de uma variável pode variar ao longo do tempo durante a execução do programa. Uma variável só pode armazenar aí um valor a cada instante. Um identificador para uma variável é formado por um ou mais caracteres, obedecendo a seguinte regra: o primeiro caractere deve obrigatoriamente ser uma letra. Atenção! O identificador de uma variável ou uma constante não pode ser caracteres especiais ou palavras reservadas dessa linguagem. Então, o que seriam esses caracteres especiais? Barra, vírgula, ponto e vírgula, ou palavras da linguagem, não pode ser utilizada aí nessas variáveis. Tipos de dados. Nós temos o tipo de dados como a quantidade de memória que uma variável ou constante irá ocupar, as operações que podem ser executadas sobre uma variável ou constante de determinado tipo, e a faixa de valores que uma variável ou constante pode armazenar aí, e o modo como o valor armazenado será interpretado. Então nós temos esses tipos de dados aí. O que são os tipos de variáveis no Arduino? Os tipos que nós temos chama void, boolean, de booleana, o char, que é um tipo de caractere, unsigned char ou byte, byte você já sabe que são 8 bits, int de inteiro, unsigned int e o word, que é uma palavra. O que é o void? É um que identifica o tipo indefinido, ou seja, usado geralmente para informar que uma função não retorna nenhum valor. A gente vai trabalhar um pouco com isso. O boolean são os valores possíveis, ou seja, verdadeiros, que é o true, ou false, que é o falso, que é o 0. O true é 1 e o false é 0. Ocupa 1 byte de memória. O tipo de variável char ocupa 1 byte de memória também e pode ser usado uma letra ou um número. A faixa de valores válidos vai de menos 128 a 127. Por quê? 1 byte são 8 bits. Então, o valor de 8 bits aí entre menos 128 e a 127. Unsigned char é o mesmo que o char, porém a faixa de valores que ele ocupa é de 0 a 255. O byte ocupa 8 bits de memória e a faixa de valores é de 0 a 255. O int armazena números inteiros e ocupa 16 bits de memória, ou seja, 2 bytes. A faixa de valores é de menos 32.000 a mais 32.000. Unsigned int é o mesmo que o int, porém a faixa de valores é de 0 a 65.535. E o word é o mesmo que unsigned int. Então, o word é a mesma coisa que você usar o unsigned int. E eu preciso saber esses valores, professores, menos 128 a 127, de 0 a 255? Não. Por enquanto, vocês têm que saber quais são os tipos de variáveis, né? Caso você se aprofunde mais em Arduino, você tem que saber o quanto essas variáveis ocupam na memória. Porque a memória utilizada ali no Arduino já é pequena, então quanto mais você utilizar, mais lento ele vai ficar. Então é bom entender que existe essa ocupação na memória, dependendo do tipo de variável que você utiliza, ok? Temos a variável long também, que armazena 32 bits ou 4 bytes. Unsigned long, que é o mesmo que long, só que a faixa de valores é diferente. O short, que armazena números de até 16 bits, ou seja, 2 bytes. O short armazena números de 16 bits, são 2 bytes, sendo a faixa de valores de menos 32.000 a mais 32.000. Float armazena valores de ponto flutuante, ou seja, com vírgula, e ocupa 32 bits, ou seja, 4 bits de memória. E o do é o mesmo que o float. No Arduino, nós temos operadores, como em outras linguagens de programação. Então, é uma linguagem onde é utilizado vários operadores que permitem operações aritméticas, relacionais, lógicas e composta. Quais são nossos operadores aritméticos? Temos a adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo, ou seja, é o resto da divisão inteira. Aonde eu utilizo esses operadores? Dependendo do seu programa, você vai utilizá-lo ou não, depende do uso, mas é bom conhecer. Temos operadores relacionais, que é o maior, menor, maior ou igual, menor igual, igual, que são 2 iguais, e diferente.
Então aqui a gente falou dos operadores aritméticos, relacionais, e nós temos operadores lógicos, que é o AND, que são os dois E, o OR, duas barras, né? E o NOW, que é uma exclamação. Então esses são os operadores lógicos existentes. O que é o E? O E que é como se fosse uma multiplicação. Então o E é como se fosse uma multiplicação de números binários, o OR também o NOW. Então se eu multiplicar 1 vezes 1, é 1. Se eu multiplicar 0 vezes 1, é 0. No binário, né? O OR é como se fosse uma soma. Se eu somar 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 em binário é 1, ou 1 mais 0 é 1. E o NOW é a negação. Se eu tenho 1, ele vira 0. Se eu tenho 0, vira 1. Então essa é a função aí das portas lógicas. E aqui operadores lógicos é a mesma ideia. Temos operadores compostos, que é o incremento, mais, decremento, menos, adição com atribuição, mais, igual, subtração com atribuição, que é o menos, igual, multiplicação com atribuição, que é o asterístico, igual, divisão com atribuição é o barra, igual. Operadores de atribuição. Então, a atribuição de valores às variáveis e constantes é feita com um operador de atribuição igual. Então, o operador de atribuição coloca o valor situado à sua direita, dentro do objeto localizado à sua esquerda. Exemplo: inteiro valor igual a 100, ou seja, a variável valor é tipo inteiro e recebe 100. Outro tipo, const float π, aquele valor de π, mas você deu um nome chamado π igual a 3.14. Ou seja, o π é uma variável constante do tipo ponto flutuante que vai receber 3,14. Então, atenção, o operador de atribuição não vale para o comando define. Então, o operador de atribuição não pode ser utilizado lá. Okay? Então, usando os operadores de atribuição, nós vamos fazer essa parte prática na nossa aula também. Então, eu tenho uma atribuição ali que eu coloquei o número recebendo 1, que é do tipo inteiro. Dentro do void setup eu coloquei o quê? A leitura, onde você digita o número, estou pedindo lá o serial print, é o comando do Arduino, onde você digita a variável. Ou seja, ele está esperando você digitar algum número, vai dar um delay de 2 bil, que é 2 segundos, e aí o número vai ser igual a 5, que é a atribuição. E aí o serial print, agora a variável número vale, ele vai mostrar o valor. Então, dentro do setup ele vai passar uma vez, e aí nós vamos fazer aí o void loop, onde ele vai incrementar aí o valor. Então, usando o operador de atribuição, nós vamos fazer junto esse programinha, eu vou explicar lá. Monitor serial. O monitor serial é utilizado para comunicação entre o seu Arduino e o computador. Ou seja, você consegue olhar na tela do computador o que está saindo ali no seu programa. Então, nós vamos utilizar bastante aí. O monitor serial pode ser aberto no menu Tools, né, quando você tem o Arduino. E as principais funções desse monitor serial, que é o quê? É o begin, é a leitura, que é o read, o write é a escrita, o print, que é mostrar na tela, print ln e a variable. Nós vamos utilizar no Tinkercad o serial print lá, ok? Que é o monitor serial, ó, serial begin, a gente vai fazer a leitura desse código lá. Então é bom saber. O que é cada função lá do monitor serial? O begin inicializa a comunicação entre o Arduino e o computador. O read recebe os caracteres inseridos aí no monitor serial, ou seja, na tela do monitor, né, uma outra tela que vai para você consegue inserir dados lá. O print, ele vai imprimir caracteres desse monitor. O print ln, ele vai imprimir só que em linhas quebradas, ou seja, uma linha embaixo da outra. Se é só print, ele vai imprimir um do lado do outro. O variable retorna o número de bytes disponíveis no buffer de leitura desse monitor serial aí. E aqui a gente tem uma mensagem teste que a gente também vai testar lá no Tinkercad. Então, esse código aqui que é digitado, ó, olá fulano, seja bem-vindo ao curso Maravilhoso Mundo do Arduino. Então, ele vai imprimir, ó, vai imprimir numa linha só e na linha de baixo vai imprimir essa mensagem, porque tem um print ln. Então, ele vai imprimindo um embaixo do outro. Se não tivesse esse print ln, ele ia imprimir todas as mensagens na mesma linha. Então, você ia ter infinitos aparecendo aqui, um do lado do outro e não teria embaixo.
Então essa é a ideia do saída do monitor serial. Então vamos lá para o nosso teste da nossa aula?